E beleza, nesse vídeo vamos falar sobre as top 10 ações que a gente consegue comprar com menos de R$ 20. Então se você tá ali com pouca grana, mas você já quer começar a investir, você quer aprender e ter essa experiência de investir na bolsa de valores com menos de R$ 20, aqui tem várias ações para você já montar uma carteira muito bem diversificada. A ideia é que a gente passe por essas 10 ações e lá no final eu te trago então a carteira completa, mas além disso também o desempenho que essa carteira teve no último ano, pra gente ter uma base, uma ideia de como que foi o comportamento dela nesse último ano, pra então prever, ter essa estimativa para os próximos anos. Então bora lá, vamos começar aqui. A primeira ação que a gente vai dar uma olhada é a Itaúsa. Nós temos aqui a Itaúsa, ela é uma holding, a gente investindo na Itaúsa, a gente se torna sócio da Itaúsa e abaixo dela, ela investe em várias outras empresas. Então o maior diferencial dela é que ela tem grande participação no Banco Itaú e também na XP. O Banco Itaú ele teve aquela divisão, a XP saiu de dentro do Banco Itaú, então temos o grupo XP ali, a corretora XP também. Além disso, ela tem a Alpargatas, entre outras empresas grandes ali abaixo do portfólio dela. Então a Itaúsa é isso, é uma holding, abaixo dela tem várias outras empresas, a gente já tem uma certa diversificação investindo nela. A Itaúsa foi a primeira ação que eu investi quando eu tava começando a dar meus primeiros passos na bolsa de valores. A Itaúsa, ela tava lá sempre na lista das empresas mais interessantes pra gente investir, empresas perenes, tranquilas, pra gente investir pro longo prazo. A Itaúsa foi a primeira ação ali, a primeira compra que eu fiz de fato no home broker. Então a gente compra ela com cerca de R$11,17, um valor bem acessível, com cerca de R$10, um pouquinho mais, R$11, você já vai na bolsa, você se torna sócio. E aí você já começa a receber a participação dos lucros, ou seja, os dividendos. Ela vem pagando ali um dividendo de 7,22% no último ano e ela se valorizou nesses últimos 12 meses 33%. Então as ações, quando a gente investe nas ações, a gente tem isso, essa multiplicação do capital, o nosso patrimônio ele está se multiplicando, são esses 33% que ela entregou nesse último ano. Claro que isso vai depender muito, um ano vai subir bastante, no outro vai ter uma queda, mas na média, no longo prazo, existe ali uma tendência sempre de crescimento. É isso, elas vão entregando essa multiplicação ao longo do tempo. Além disso, esses dividendos, esse pagamento de dividendos que cai ali na nossa conta, e aí a gente pega ou utiliza para fazer qualquer coisa, né? A gente utiliza para viver de dividendos, ou o ideal é que a gente sempre reinvista comprando mais e mais ações, aí a gente vai multiplicando o patrimônio ao longo do tempo. Então vamos lá, essa foi a primeira ação que a gente viu, a Itaúsa, no ramo aqui mais de financeiro. Nós temos aqui grande participação ali no Banco Itaú e na XP, mas também outras empresas abaixo da holding. Seguindo, nós temos a Caixa Seguridade. Essa aqui é um braço, então, da Caixa Econômica Federal. Nós temos a Caixa Seguridade, então, como já o nome diz, ela atua no ramo de seguros, cuidando ali de seguro de vida, residências, parte de previdência privada, enfim, todo esse ramo mais ligado ao seguro. Então, nós temos aqui a Caixa Seguridade, o código dela, CXSE3, a gente compra ela com cerca de R$15. E ela pagou um bom dividendo de quase 9%, 8,91% de dividendos foi o que ela pagou no último ano. A Caixa, ela fez o seu IPO. O IPO é o momento que ela estreia na Bolsa de Valores ali em 2021. Então ela tem pouco histórico também na Bolsa, mas é uma empresa que tem a Caixa Econômica Federal ali por trás, então já traz uma certa credibilidade. Ela se valorizou nesse último ano 46,28%. Então olha só o crescimento que a ação já teve nesse último ano, além, claro, dos dividendos. Então aqui uma excelente opção também na parte de seguros. E conforme a gente vai avançando nas ações, a gente vai ver que vai ter uma diversificação entre setores. A gente já viu ali a Itaúsa, que tem boa parte no setor financeiro, aqui a Caixa Seguridade, então, no setor de seguros, e agora a gente entra no setor de energia elétrica. Nós temos aqui, por exemplo, a CEMIG. A CEMIG é a Companhia Energética de Minas Gerais, então ela é uma empresa que é estatal de Minas, mas ela atua, então, com geração, a transmissão e também a distribuição dessa energia elétrica. Ela atua em todos os ramos ali, desde gerar energia, que são as hidrelétricas, os parques solares, em toda essa energia limpa que a CEMIG ela gera. Ela também faz a transmissão, ou seja, ela manda através daquelas grandes torres que a gente encontra, principalmente quando a gente sai de carro, a gente tá viajando, a gente vê aquelas grandes torres que são ali justamente a transmissão da energia entre várias regiões do nosso país. E também a parte de distribuição, que é quando chega essa energia na cidade, e aí chega nas subestações ali, depois disso a energia ela vai para as residências, ela chega na nossa casa. Então ela atua desde gerar, transmitir e também lá chegando nas nossas casas. Então a CEMIG é uma empresa bem completa no ramo de energias. E bom, aqui nós temos então, a gente pode comprar ela com cerca de R$11,82, um preço também bem acessível, e ela pagou um dividendo muito bom nesse último ano, de 15,70%, além de uma valorização aqui de quase 40%. Então a CEMIG nesse último ano se mostrou aqui um ótimo investimento pra gente fazer. Mas, além disso, nós temos várias empresas no setor de energia. Uma próxima que a gente vai ver é a Copel. A Copel também, ela atua com essa geração, essa transmissão e também essa distribuição de energia. Bem parecida com a CEMIG, a Copel é uma estatal, então, do estado do Paraná. Nós temos aqui também uma estatal, ela tem uma participação do estado ali, mas ela também tem outras empresas dentro do quadro societário dela. Então, nós temos aqui a Copel, e a gente pode comprar ela com cerca de R$10,82. Ela pagou um dividendo um pouquinho inferior, né, se comparado à CEMIG, pagou
pagou muito, pagou 15%, mas um dividendo legal aqui também de 3,51% e ela se valorizou 26, quase 27% nesse último ano. Então nós temos aqui uma segunda opção também bem legal pra gente investir, para diversificar nesse setor de energia. E agora indo por uma terceira opção aqui de energia, realmente o setor de energia é muito forte, é muito grande no nosso país, nós temos várias e várias empresas, então por isso aqui 3 ações de energia. A Taesa é uma empresa então que atua somente nessa parte de transmissão de energia elétrica. Inclusive a CEMIG, que foi a primeira ação aqui que a gente viu do setor de energia, ela tem também uma participação da Taesa, ela tem ali cerca de 20% da Taesa, ela está sendo controlada pela CEMIG. Então aqui tem a Cielo de ligação entre a CEMIG e a Taesa, mas a Taesa então ela atua somente nessa transmissão de energia. São essas grandes torres aqui que levam essa energia de um ponto para o outro. Esse, dentro do setor de energia, é o setor que mais dá lucro, é o setor que menos tem custos, então ele consegue ter uma alta margem de lucro e com isso paga bons dividendos. Nós temos aqui a Taesa, a gente compra ela com cerca de R$11,70, o dividendo pago no último ano ficou em 9,86%, sendo que a Taesa anunciou que iria diminuir os seus dividendos, então a tendência é que com o passar do tempo ela também venha a aumentar um pouquinho mais esses dividendos. E a valorização dela no último ano foi de 8%, uma valorização um pouquinho mais modesta, justamente por isso, porque ela anunciou que ia diminuir os dividendos, muita gente saiu vendendo, ela acabou caindo um pouco o preço dela na bolsa de valores. Beleza, aqui nós fechamos então a terceira ação do setor de energia e agora a gente vai para um outro setor também perene, um setor tranquilo pra gente investir, que é o de saneamento básico. Nós não temos grandes opções de saneamento básico na bolsa de valores, mas uma ação, uma empresa que se destaca bastante é a Sanepar. A Sanepar também é uma estatal do estado do Paraná, então nós vimos ali a Copel, que atua toda nessa parte de energia, e aqui a Sanepar, então, essa estatal que atua com o tratamento de água, esgoto, essa distribuição de água potável para a população. Nós temos aqui a Sanepar, a gente compra ela com cerca de R$6,54. Ela pagou um dividendo modesto aqui de 4,25%, mas se valorizou 45% nesse último ano. Então aqui também é uma opção para a gente diversificar a carteira. A ideia é a gente sempre buscar ações perenes, tranquilas, que a gente sabe que vai existir daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Saneamento básico, energia, isso tudo vai se manter e vai sendo expandido conforme o tempo vai passando. Então essa é a ideia, a gente investir pro longo prazo. Agora, saindo um pouquinho aqui desses setores mais perenes, nós temos aqui uma grande exportadora, que é a Klabin. A Klabin, ela é uma empresa bem interessante porque ela atua nessa parte de extração da celulose e na fabricação, então, de papel, embalagens de papelão, e ela faz toda também ela exporta bastante esse material. Mas a Klabin, ela atua desde o plantio das árvores, então ela cuida da matéria-prima dela, ela tá sempre ali plantando novas árvores para manter a matéria-prima que é a celulose, então ela consegue extrair essa celulose para fazer o produto dela e então vender. É uma empresa centenária, então tem mais de 100 anos de história e ela vem tendo sempre lucro. Ela tá também exposta à variação do dólar, porque ela exporta bastante, então a Klabin é uma excelente empresa pra gente incluir também na carteira de investimentos. E a gente compra ela com cerca de R$4,35, pagou um dividendo aqui de 5,76 e ela se valorizou 10,70% nesse último ano. A Klabin é uma empresa que é completa, como eu falei, ela atua desde o início da produção da matéria-prima dela até o final ali com a exportação, uma empresa que cuida bastante e que tende a se manter assim para os próximos anos, então uma empresa tranquila pra gente investir também pro longo prazo. Agora seguindo, nós temos a CSN Mineração. Essa é uma empresa, a segunda maior empresa de minério de ferro, essa exportação, né, ela trabalha com a exportação do minério de ferro, ela é a segunda maior aqui do nosso país. A primeira é a Vale, a grande empresa de minério de ferro, a Semin tá logo abaixo ali, então seria uma concorrente direta da Vale, mas ela tá num preço também bem mais acessível e ela tem um campo de crescimento bem maior do que a Vale. A Vale já é uma empresa robusta que demora um pouquinho ali, as movimentações da Vale são um pouco mais lentas. Aqui a Semin, ela tem muito campo para crescer, então é uma empresa que pode crescer muito, mas ela tende a oscilar. Bom, a Semin, ela tem isso, ela pode variar bastante o seu preço, porque ela depende também do preço do minério de ferro. Ela é uma empresa que trabalha com commodity, conforme a commodity do minério de ferro sobe ou desce, ela também oscila na bolsa de valores. Mas é uma empresa bem interessante pra gente investir. R$6, 7% aqui de dividendos, uma valorização gigante nesse último ano de 62%. Agora, uma outra empresa aqui que eu nunca falei no canal, aqui nós temos a Marco Polo, a Pomo 3. A Marco Polo, então, ela é uma empresa de Caxias do Sul, perto de Porto Alegre. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu conheço um pouquinho mais de perto aqui a Marco Polo, mas é uma empresa que ela vem se destacando demais porque ela vem crescendo muito e ela é uma empresa justamente de crescimento. É uma empresa menor que tem um grande potencial de crescimento. O valor dela hoje
hoje tá em cerca de R$6,15. Ela vem pagando um dividendo interessante de 6,34% e ela se valorizou 40% nesses últimos 12 meses. E a Marco Polo, então, ela trabalha nessa fabricação de ônibus, micro-ônibus e toda essa parte de transporte urbano. Nós temos aqui uma ótima opção também, mas mais arriscada que as demais, porque ela é uma empresa de crescimento, uma empresa que pode entregar muito, multiplicar muito patrimônio, mas também pode oscilar bastante. Então, nós temos aqui uma empresa que já estamos diversificando um pouquinho mais a carteira aqui, colocando um pouquinho mais de risco. Todas as demais que a gente viu, tirando a Semin, que a gente viu ali de exportação do minério de ferro, elas são mais conservadoras. Aqui pro final na carteira a gente já tá colocando um pouquinho mais de risco para dar uma apimentada, digamos assim, pra gente poder ter um risco, um ganho maior ali na frente. E bom, fechando a nossa carteira, então nós temos aqui a Boa Safra. Essa é uma empresa também mais recente, ela teve o seu IPO ali por volta de 2020, 2021 e bom, ela trabalha com o tratamento e o beneficiamento das sementes de soja. Então, as empresas, os agricultores que vão até a Boa Safra e compram as sementes, essas sementes que são tratadas, que são melhoradas, digamos assim, esses agricultores, eles vão, fazem um plantio da semente da soja e existe uma porcentagem, uma eficácia maior de que essa soja venha a florescer, enfim, que o plantio saia melhor. Então é isso, quem compra da Boa Safra espera ter também uma colheita melhor ali no final. A Boa Safra, ela garante, de certa forma, isso. Claro que ela vai cobrar por isso, né, por esse tratamento da semente de soja. Então, existe essa diferença entre você comprar a Boa Safra ou comprar de uma outra empresa. Você vai saber que na Boa Safra você vai ter esse potencial ganho, a eficácia do seu plantio vai ser maior. Então, a Boa Safra é uma empresa bem interessante, uma empresa do agro, que eu acho que é um setor bem legal aqui no nosso país, um setor que movimenta o país inteiro, que puxa o nosso país para frente. E nós temos aqui uma ótima opção pra gente investir. A gente compra ela com cerca de R$12,91. Ela pagou um dividendo no último ano de 7,32% e acabou se desvalorizando aqui 2,57%. Então, como eu te falei, essas últimas 3 empresas que eu trouxe aqui, elas são um pouquinho mais arriscadas, elas podem crescer muito, mas também podem ter essas quedas aqui. A ideia é que a gente sempre invista pensando pro longo prazo, que aí a tendência vai ser sempre de crescimento. Então, beleza, fechamos assim a nossa carteira. São 10 ações e o total da carteira ficou em R$97,25. Então, se você comprar uma ação de cada uma delas, você se tornar sócio de cada uma desses grandes negócios que a gente viu aqui, seria um total aqui de menos de R$100. Então, é bem legal que a gente consiga portar na Bolsa de Valores, que a gente se torne sócio aqui de vários negócios, pensando pro longo prazo. E aí a gente vai recebendo os nossos lucros. Conforme a empresa, conforme os negócios vão crescendo, vão expandindo, vão tendo lucro, a gente recebe os dividendos, que é a nossa participação, né, como sócios delas. Então, nós temos aqui a lista com as 10 ações. E beleza, o total da carteira ficou em R$97,25. O dividendo ficou em 8,90%. O dividendo anual dessa carteira. É claro que eu tô levando em consideração só os dividendos, mas também teve a valorização. E falando na valorização, então eu coloquei aqui no site do Investidor 10, eu fiz o lançamento, então, dessas 10 ações, como se eu tivesse comprado uma ação de cada uma delas lá em 2023, lá em setembro de 2023. Então, pegando mais ou menos aqui um ano, como que foi a valorização, como que foi o desempenho dessa carteira. Aqui, indo para a parte do resumo, a gente vê, então, que nós tivemos umas oscilações aqui, né? Quando tem esse verdinho claro aqui que tá crescendo, mas olha só, logo no início tivemos um prejuízo também. Aqui depois cresceu, foi oscilando, e hoje a gente tem uma variação de 10,88%, fora os dividendos, fora aquele dividendo que eu comentei ali, fora aquele dividendo que ficou ali próximo de 9%. Se a gente for olhar também aqui para a parte dos proventos, a gente vai ver que nós recebemos ao longo do ano, as ações têm isso, alguns meses elas pagam mais, outros menos, não é aquele dividendo constante como os fundos imobiliários. E o total deu R$7,83. Esse foi o dividendo gerado. Claro que a gente aportou lá no ano passado, a gente teria comprado essas mesmas ações a R$87. Então o valor que a gente tirou do bolso foi de 87. Hoje elas estão valendo, né? Elas se valorizaram, esses 10%, 11% ao longo do tempo, nesse último ano, estariam hoje valendo R$97, mais aqueles R$7,83 de dividendos. Aqui nós temos a lista, então, com as 10 ações. A gente vai ver que algumas ações cresceram bastante, outras acabaram caindo. Então, por exemplo, a Semin, 55% de crescimento, a Sanepar, 39%, a Caixa Seguridade, 31%, a Poma, a Marco Polo, 23%, Itaúsa, 19%, a Copel, 18%, e aqui nós tivemos algumas empresas que acabaram ficando para trás, a Taesa, a Klabin, a Semig e a Boa Safra. Então, a soja caiu aqui esses 10%. Claro que simulando esse último ano, apenas para ter uma ideia. Não significa que isso vai se repetir para os próximos anos, mas para a gente ter uma ideia. Como foi o desempenho no último ano, e aí, com base nisso, a gente pode projetar o próximo ano, os próximos 5 anos e assim por diante. Então, aqui a ideia é te trazer essas 10 ações. Nós temos aqui novamente a imagem com o gráfico, as top 10 ações que a gente consegue comprar com menos de R$20. A gente montou uma carteira aqui que deu menos de R$100, diversificando aqui em vários setores perenes, setores tranquilos pra gente investir, mas também colocando aqui um pouquinho de risco ali com aquelas ações, a Semin, a Marco Polo e a Boa Safra também, pra gente poder ter, quem sabe, aquele crescimento, aquela explosão, aquele crescimento acelerado dessas
dessas ações. Então, espero que você tenha gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá a tua carteira de investimentos. Você tem alguma dessas ações em carteira? Ou você tá pensando em investir? Me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Me chama Tomás Xavier, espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, trazendo conteúdos para que você vá evoluindo como investidor. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado, mostrando a playlist da carteira da Aurora. A carteira da minha filha, ela tá completando 10 meses agora. Então, são 10 meses de aportes. Desde janeiro pra cá, na verdade, a gente vem aportando R$300 ali todos os meses. Dá uma olhadinha ali, vai te ajudar bastante, principalmente se você tá começando a investir agora. Eu te mostro na prática como é que você faz esses investimentos. Vai te ajudar demais. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo e falou!